Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações das leis de Newton, no caso a primeira e a segunda lei, tá? Então a gente vai fazer um exemplo e discutir algumas questões das leis de Newton, tá? E vamos falar um pouquinho também da força-peso, tá? Antes de começar, vou falar um pouco sobre a força-peso e o que ela representa, né, para a gente. Então vamos colocar esse exercício para o lado. Vamos falar aqui então da força-peso. Pessoal, o que é a força-peso? A força-peso representa uma força, tá? Então imagine o planeta Terra. Você tem o planeta Terra. E todos os objetos próximos ao planeta Terra, eles são atraídos. Certo? E o que isso significa, então? Pela lei da gravitação universal, o que essa lei diz? Ela diz que se eu tenho um corpo massivo, esses corpos, ou dois corpos massivos, esses corpos vão se interagir, tá? Dada uma distância entre os dois, uma distância r, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, que esta interação entre dois corpos, existe uma força associada a um campo gravitacional, certo? E esse campo gravitacional, relacionado à constante gravitacional, G, né, então vou ter uma força que é proporcional a G, deixa eu tirar esse K aqui que não existe, é G vezes M1 ou vezes M2 sobre a distância ao quadrado. Ok? O que essa equação diz da gravitação universal? Diz que massa, uma massa aqui, ela vai interagir com outra massa. Então M1 interage com M2 e as duas vão ter o quê? Uma atração. Certo? Bom, e essa lei é válida para o planeta Terra. De modo que esse termo aqui, da força, ele tem unidade de aceleração, que é a famosa gravidade. Tá? Que ela é aproximadamente 9,98 metros por segundo ao quadrado. Tá? 9,98 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer objeto massivo próximo à Terra, sabendo que a Terra tem uma massa muito grande, esse corpo vai ser o quê? Atraído, obedecendo à lei da gravitação. Tá certo? Então, a força-peso, olha aqui, ó, tem um vetor, ou seja, essa força tem uma direção e sentido, ela é dada pela massa vezes a gravidade. Certo? Sendo que a gravidade é a aceleração. Similar ao quê? A força da lei de Newton. Força, que é a lei universal das forças, né? Que é igual a massa vezes a aceleração. Ela é bem similar, né? Só que no caso, a aceleração da gravidade, ela é um valor fixo de 9,98, ou a gente pode aproximar para 10. Tá certo? Então você pode me perguntar, então toda matéria se atrai, porque toda matéria tem massa? Então por que, sei lá, duas bolinhas de gude, uma não aproxima da outra? Seguinte, se eu pegar a fórmula da lei da gravitação, a massa da Terra, que poderia ser o M1, ela é muito grande. Se essa massa é muito grande, faz com que esse termo de massa seja grande, então eu consigo aumentar a ação do campo gravitacional, assim, aumentando mais a interação. Agora, quando você tem duas bolinhas de gudes pequenas, então essa massa aqui ela é pequena, e da outra massa também, da bolinha, também é pequena. Então essa força gravitacional vai ser muito pequena. Ou seja, todos os corpos que têm massa relativamente pequena, essa força gravitacional não vai ser tão evidente. Geralmente, essas forças gravitacionais são o quê? Observadas em corpos celestes, né? Em objetos com massa, objetos astronômicos, né? Ou seja, planetas, estrelas, né? São objetos que possuem massa grande, certo? Então, o que Galileu Galilei fez o estudo, né? Ele fez o estudo, por exemplo, subiu lá na Torre de Pisa, né? E fez um estudo de objetos caindo. Se esses objetos caem, ele verificou que tem um padrão, e esse padrão está relacionado com a gravidade, certo? E ele notou o quê? Que, independente da massa, o objeto, eu posso ter uma pluma ou uma pena caindo. Se eu não tivesse resistência do ar, ou seja, sem resistência, esses objetos cairiam e chegariam ao mesmo tempo no chão, certo? Ou seja, a massa não influencia no tempo de queda. Porque os dois estão sendo submetidos à mesma gravidade. Então, se não tiver uma resistência do ar, os dois vão cair o quê? Ao mesmo tempo, tá? Tá certo? Aristóteles falava o seguinte, olha,
o corpo mais leve, ele chega depois do corpo mais pesado. Mas por quê? Porque havia resistência do ar. Eu mostrei para vocês um vídeo de uma pluma e uma bola de boliche caindo, eu acho que eu mostrei, né? Que ambos os objetos estão submetidos à mesma ação do campo gravitacional e, independente da massa, os dois caem ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, a força submetida em cada um são forças diferentes, porque ambos têm massas diferentes, ok? Bom, se o objeto tem uma força-peso para baixo, então se a gente considerar aqui uma superfície, deixa eu desenhar com a régua aqui, eu acho que vai ser melhor. Então, se eu considerar uma superfície, o que acontece? A gente sabe que se eu tenho um bloquinho aqui, eu vou ter uma força-peso para baixo, certo? Bom, se tem uma força-peso para baixo, naturalmente esse corpo tende a ir para baixo, certo? Então, se essa força-peso for a única força atuando pelo bloco, ele iria o quê? Entrar até o chão. Só que o que acontece? No chão, ele é composto de quê? De matéria, e essas matérias estão o quê? Fortemente ligadas. Então, qualquer objeto em cima do chão, ele vai ter o quê? Vai ter uma força de reação, aqui já entrando um pouco na terceira lei de Newton, da ação e reação. Esse corpo vai o quê? Vai ser submetido a uma força de reação devido ao chão. Ou seja, nós sabemos que existe uma força normal, ao contrário, a força-peso. Por isso que você, por exemplo, quando está em pé, você não vai para o chão, não atravessa o chão. Por quê? Porque existe essa força normal, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, se o corpo está parado e ele não movimenta nesse sentido, para baixo, por conta da força-peso, o que acontece? A força resultante aqui é igual a zero. De modo que nós temos que a força normal mais a força-peso, isso aqui é igual a zero, certo? Bom, se eu adotar um sistema de referência para cima, nós temos o quê? Que a força normal é positiva, menos a força-peso. Eu tirei o caráter vetorial aqui agora, né? Agora sim, eu posso tirar esse caráter vetorial e realizar a soma. Isso é igual a zero. Então, temos que a normal vai ser igual a força-peso. Isso em condição de equilíbrio aqui, ó. Meu corpo está o quê? Parado em cima do chão. Então, sabemos que existe uma força normal, tá? Que reage à força-peso aqui. Tá certo? Eu quase estou entrando, na verdade, estou entrando na terceira lei de Newton de ação e reação, que se o corpo, esse corpo aqui, esse bloquinho, faz uma força-peso no chão, o chão vai fazer uma força de igual intensidade, né, porém em sentido contrário no bloco, né? Então aqui a gente entra na terceira lei de Newton, certo? Ok? Continuar, a gente vai fazer esse exercício, tá? Lembrando que esse exercício é obtido dessa referência aqui, tá? Tá, pessoal, só lembrando aqui, essa força normal e essa força normal aqui, ela é a força do chão aplicada ao quê? Ao bloco, tá certo? Ela não é um par ação e reação, tá certo? Só quero deixar claro isso, tá? Essa força normal é a força que faz da superfície aplicada ao bloco. E a força peso é a força do campo gravitacional. Basicamente isso, tá? Por isso que o bloquinho fica parado. Ela não é um par ação e reação. Eu não quero falar da terceira lei de Newton agora, porque eu quero aplicar a segunda lei de Newton no nosso problema, num problema mais um pouquinho complexo. Então, continuando, a gente vai fazer esse exemplo e a gente vai falar o seguinte, que uma caixa contendo livros de massa igual a 25 quilos, tá vendo que massa não é peso, tá certo? Peso não é dado em quilos, a massa que é dada em quilos. Então, a massa M é igual a 25 quilos, certo? Está arrastada a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dela é zero, porque ele estava em repouso, sobre um plano horizontal e sob a ação de uma força constante de 160 newton. Olha só, essa força aqui é inclinada, né? De 160 newton. Ok? Bom, sabendo que ao longo do deslocamento a caixa receberá do solo uma força de atrito de 50 newtons, ou seja, se eu falo de força de atrito, é uma força que atrapalha o meu deslocamento. Então, se eu falo de força de atrito, é uma força contrária, né, ao meu deslocamento. Então, tem uma força aqui contrária, de 50. Pede-se determinar, ou determine-se, né, no caso. Deve ser um erro aqui. Mas, enfim, a intensidade da aceleração que será adquirida pela caixa. Pessoal, a análise que a gente tem que realizar aqui é o seguinte, eu tenho uma força horizontal para trás e uma força inclinada de 60 graus para frente, certo? Bom, essa força aqui, elas estão na mesma direção que a força de 50 newton? Essa força aqui? Sabendo que a força de 50 newton é uma força de atrito, tá certo? Elas estão na mesma direção? Não. E o que eu tenho que fazer com forças de direções diferentes? Qual que é o passo que eu faço? Na verdade, eu tenho que decompor essa força. Lembra lá da aula passada? Decomposição de força? Então, eu vou quebrar essa força aqui em duas. Sendo que uma vai ser na direção X, certo? Ou seja, nessa direção. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Uma vai ser na direção X e outra na direção Y, tá?
Vamos colocar direção Y, ou seja, eu vou desenhar essa força aqui, ó, na direção Y, e também ela na direção X. Certo? Eu tenho que quebrar essa força, então, ou reescrevê-la em duas componentes. Certo? Então, eu vou pegar esses vetores aqui, ó. Vou escrever essa força aqui em duas componentes. Vou escrevê-la na direção Y e na direção X. Tá? Vou colocar exatamente aqui, ó. Pessoal, como que eu faço a decomposição? Lembrando lá da aula passada, o que a gente tem? Eu pego o vetor A com o vetor força e projeto no eixo X. Então, aqui eu determino o vetor Fx. Eu pego esse vetor F, que é a força de 160 newton inclinada, eu projeto aqui no eixo Y. De modo que eu posso pegar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, e colocá-lo exatamente aqui, ó. Certo? Ou também posso pegar o vetor Fy, que é esse vetor aqui, ó. Eu posso pegá-lo aqui. Eu vou redesenhar tudo. Eu vou colocar aqui o Fy. Certo? Tá aqui meu Fy. Mais o Fx. Deixa eu colocar esse Y para cá. O vetor F. Pessoal, aqui não tem os 60 graus? Esse 60 graus está aqui, ó. Ok? Bom, esse aqui é 60, aqui vai ser 30. E aqui vai ser 60 novamente. Tá? Ou eu posso fazer até diferente. Deixa eu fazer diferente. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu apagar esse 30 aqui. Vou pegar meu Fx e colocar aqui. Certo? E meu Fy para cá. Melhor que a gente representa. Olha só. Fx mais Fy, olha a soma de vetor, vai me dar o quê? O vetor F. Ou seja, eu fiz a decomposição. Se eu somar as decomposições, vai me dar o próprio vetor F. Certo? Olha só, não forma um triângulo retângulo? A gente sabe que Fx sobre F é o cateto adjacente, olha aqui, ó. Cateto adjacente ao ângulo de 60 dividido pela hipotenusa, que é o F. Isso aqui é igual ao quê? Cosseno de 60 graus. Certo? Cateto oposto, que é o Fy sobre F, que é a hipotenusa, me dá o quê? O seno de 60 graus. Lembra lá de função trigonométrica? Estudaram isso aqui já? Isso aqui é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É o seguinte, ó, eu tenho isso aqui, ó. Olha aqui, é 90 graus, e aqui tem um ângulo θ, e aqui um ângulo alfa, por exemplo. O triângulo retângulo ele tem sempre esse ângulo de 90 graus. E a gente chama aqui, ó, esses lados aqui de cateto. Vamos pegar só o ângulo θ, tá? Então, aqui, ó, o cateto oposto. O que é o cateto oposto? O cateto é a aresta oposta ao ângulo θ. É o cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Que é o quê? Ele está adjacente ao ângulo θ aqui, ó. Certo? E aqui a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui, grandão aqui, ó. É o maior deles, tá? A gente chama de função seno de θ é igual ao quê? Cateto oposto, que é o tamanho desse lado, sobre hipotenusa. Ou seja, eu dividi o valor desse cara aqui por esse aqui. E a gente chama de cosseno de θ igual ao quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? O que eu fiz aqui, ó? Tá vendo as forças? Eu fiz a decomposição e eu peguei, redesenhei aqui, ó. Peguei o Fx, coloquei aqui. No final do Fx, eu somei o Fy, soma de vetor. E a força resultante, que é a força que está aplicando aqui, né? Se eu somar Fx mais Fy, vai me dar F, que é a força original aplicada ao bloco, ok? O que acontece? O cateto oposto é o quê? É o Fy, olha aqui, ó. Ele está oposto ao ângulo de 60. Então, Fy sobre F, que é a hipotenusa, me dá o seno de 60. E o cateto adjacente sobre o tamanho F, que é Fx sobre F, ó, o cateto adjacente é o Fx, e a hipotenusa é o F, me dá o quê? Cosseno de 60. Certo? De modo que, entenderam agora de onde que vem? De modo que se eu passar esse F para cá multiplicando, e nessa função aqui também, nós vamos ter duas relações, que a intensidade da força Fx
é igual a quê? F cosseno de 60. E a intensidade da força quebrada, né? Da força F que ela foi decomposta na direção Y, a intensidade, tá? Eu tirei o caráter vetorial, vai ser igual a F vezes seno de 60. Pessoal, o cosseno de 60 e o seno de 60, ele tem valores. O cosseno de 60 graus, ele é igual a 1 sobre 2. E o seno de 60 graus, ele vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Isso aqui é tabelado, tá? Isso aqui são dados trigonométricos. Qual que é a força que faz com que o bloco mova para a direita? Não é a força X? A força Y está colaborando no movimento? Olha só, a caixa arrasta a partir do repouso sobre um solo horizontal. Ou seja, a força Y, ela não favorece o meu deslocamento horizontal. Somente Fx, né? Só que, por outro lado, eu tenho uma força de atrito que é contrária ao movimento de 50 newton, certo? Então, o que nós vamos ter? Que a força resultante na direção horizontal, ou seja, na direção X, tá? Porque essa direção aqui, ó, essa aqui é a direção X, a força resultante na direção X, ela vai ser igual ao quê? A força Fx, ela está na direção positiva ou negativa? Vou tirar o vetor que já é a força na direção X, né? Olha só, essa força aqui, ela é positiva ou negativa? Positiva, né? Porque olha a direção da seta e a direção do meu sistema de referência. É a mesma. Então, Fx é positivo. Mais ou menos a força de 50 newton aqui. Eu acho que vai subtrair. Subtrair, né? Porque, olha só, essa força aqui, ela é negativa. Olha aqui, ó. Ela tá para trás e meu sistema de referência tá para frente. Então, vai ser menos F. Ou menos 50 newton, tá? Que é a força aqui em cor roxa, tá certo? Lembrando que essa força em cor roxa aqui é a força de atrito. Vou chamar de FAT. Vou falar que é a força de atrito, tá certo? Pra gente não confundir. FAT. Tá? Vamos fazer aqui. Certo? Bom, então a força na direção X é igual a esta, e a gente sabe que a força resultante, segundo a lei de Newton, utilizando a segunda lei de Newton, é dada por quê? Massa vezes aceleração. Isso é igual a quê? Força X mais, ou melhor, menos 50 newton. A massa dele é 25 quilos, vezes a aceleração, é igual a Fx menos 50. Ok? Só que é o seguinte, eu não sei o valor de Fx, mas o Fx é igual ao valor da força vezes 60 cosseno de 60 graus. Bom, a força, a gente viu que ó, ela vale 160, né? Então vamos retomar aqui. A força X, então, ela vale 160, vezes o cosseno de 60, que vale meio. Então vai valer meio aqui. 160 vezes meio vai dar o quê? 80 newton. Ou seja, Fx vale 80 newtons. Então vamos jogar na nossa equação. 25 vezes a aceleração é igual a 80 menos 50. Quanto que vai dar 25 vezes a aceleração? Isso vai dar o quê? 30 newton. Certo? Bom, vou colocar aqui em newton, né? Mas a gente não precisa preocupar com a unidade. Eu vou tirar até essa unidade aqui, e a gente vai preocupar primeiro só com as contas, tá? Bom, então minha aceleração vai ser o quê? 30 sobre 25. Eu passei o 25, que está multiplicando aqui, dividindo por 30. Isso vai ser igual ao quê? Se eu simplificar, vai dar 6. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, aqui vai dar 6. Se eu dividir 25 por 5, vai dar 5. Vai dar 6 quintos. 6 quintos vai dar 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a minha aceleração. Encontrei a aceleração do corpo. Certo? Então, se eu encontrei a aceleração, né, a gente viu que, no caso aqui, ó, se a aceleração é 1,2, eu vi que, no caso também, que a força resultante é igual a quê? 80 menos 50. Olha aqui, ó, peguei só essa continha aqui. Então, a força resultante é igual a 30 newton. Né? Eu sei que a força resultante dá 30 newton para a direita. Mas, em termos de aceleração que pediu o exercício, né, a intensidade da aceleração na caixa, encontramos de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então, encontramos a aceleração. Só que, o que me deixa, pelo menos, né, eu ficaria curioso. Olha só, se ele está movendo na direção Y, por que ele não move na direção... Desculpa, se ele move na direção X, por que ele não move na direção Y? Alguém sabe? Por que ele, se eu tenho uma força inclinada, se eu consigo quebrar ela em duas, na direção X e na direção Y, por que ele não move na direção Y para cima? Ele poderia, né? Duas, sei lá, esse trem é doido. Porque sabe por que ele não move? Porque o bloco ele tem a massa-peso. Lembra da gente falar aqui, ó? Desculpa, o bloco tem a força-peso, não massa-peso, desculpa.
Ele não move porque o bloco ele tem a força peso. Vamos lá. Vamos redesenhar nosso bloquinho. A gente viu que ele tem uma força Fx, que a gente decompôs, né? Tem uma força Fy. Só que ele move somente nessa direção, né? Então, Eu acho que ele não vai ir pra cima. sabe por que não vai pra cima? Porque eu tenho essa força peso Por causa pra da baixo. gravidade, ué. Isso, por causa da força Como é peso. que uma coisa vai voar? Não tem lógica, não. Mas eu apliquei uma força pra cima, né? Certo? Não sei pra que vai resolver nada, ela tá pra cima. Só que tem outro detalhe. Eu também tenho a força normal, que é a força do chão aplicada aonde? Do chão aplicada ao bloco. Então tem um pouquinho da força da corda que puxa um pouquinho para cima, mas é normal, só que a força peso está para baixo. De modo que se eu somar a força normal mais a força peso, ou mais a força Fy, mais a força peso, que eu coloquei dessa cor aqui, isso aqui tem que dar o quê? Zero. Ele tem que estar em equilíbrio em qual direção? Na direção Y, que representa esse eixo aqui, ó. Certo? Bom, agora eu vou retirar esse caráter vetorial aqui, ó. Eu vou tirar os vetorzinhos. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. A normal, tá para cima ou tá para baixo? Olha aqui, a força normal, que é a força de contato do chão com o bloco. Tá para cima. No sistema de referência está dotado para cima. Então, a força normal é positiva. Então, eu vou escrever como normal, mais. A força Fy, olha aqui, ó, tá para cima, assim como o meu sistema de referência. Então, tem que ter o mesmo sinal. Então, mais Fy, mais ou menos a força peso. Olha aqui, a força peso está para baixo, o meu sistema de referência para cima. Essa força peso é o quê? Negativa. Isso tem que ser igual a zero. Olha aqui a lei de Newton sendo satisfeita. Certo? Ou seja, o que a gente pode interpretar fisicamente? A gente pode interpretar fisicamente o seguinte, olha só. O bloquinho tem a força peso para baixo. Eu tenho a normal, que é a força de contato do bloco com a força do chão com o bloco. Porém, essa normal aqui, ela tem menor intensidade, por exemplo, do que uma normal nessa condição. Por quê? Porque eu tenho uma força Fy aqui, puxando um pouquinho o bloco para cima. É como se você estivesse puxando a caixa um pouquinho para cima. Isso faz com que a normal perca um pouco de intensidade. Porém, essas duas aqui, elas têm o quê? A mesma direção e ela vai anular com a força peso. Então, se eu somá-las aqui, ó, esta normal mais a força Y, ela tem que ter a mesma intensidade da força peso. Tá certo? E por isso, meu bloquinho, ele não vai para cima. Porque a força peso está anulando com a força Fy, que é a força que eu estou puxando, projetada na direção Y, mais a força normal, que é a força de contato do bloco com o chão. Tá certo? Bom, em resumo, então, meu bloquinho vai somente para a direita, né? Andando na direção X. E a aceleração, como a gente havia calculado, é de 1,2 metros por segundo ao quadrado, e a força resultante é de 30 newton. Tá certo? Se tem força, tem aceleração. Se tem força resultante, tem aceleração. Então, aqui, ó, a gente fez a letra A. Certo? Vamos fazer a letra B, então, aqui. Ó. O que diz a letra B? O intervalo de tempo que ele gasta para percorrer os primeiros 2,4 metros. Se eu já sei a aceleração, e se eu sei que ele sai com a velocidade inicial zero, eu posso usar a Torricelli. Eu quero saber a velocidade para a distância de 2,4 metros. Então, vou usar a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Bom, a velocidade inicial é zero. O V0 é zero, então a velocidade inicial é zero, porque ele só o repouso. Então, V ao quadrado é igual a quê? 2 vezes a aceleração, de 1,2, né? 2 vezes 1,2 vezes a distância que eu quero saber, a velocidade, que é o quê? 2,4. Então, V ao quadrado é igual a quê? Fazendo essa continha aqui, para a gente ganhar um tempinho, vai ser o quê? 2 vezes 1,2 vezes 2,4, vai dar 5,76. Se eu tirar a raiz disso, ou seja, eu tiro a raiz dos dois lados, eu nem precisava, né? 2 vezes 1,2, 2,4, 2,4 ao quadrado, né? Vai dar o próprio 2,4 metros por segundo. Então, eu calculei a velocidade dele ao final de 2,4 metros, que é 2,4 metros por segundo. Ou seja, aqui a gente utilizou aplicou a cinemática em um bloco sendo submetido a uma força.